Olá, começa agora o programa Perfil. Aqui nós vamos falar além da política, dos projetos, das comissões. O nosso objetivo é saber mais sobre a vida do vereador ou da vereadora. Como foi a infância? Qual será o hobby? E o primeiro emprego? E tem uma história que ninguém conhece. Então fique ligado porque começa agora o Perfil e o vereador de hoje está no 5º mandato. Nasceu em Oriente, interior de São Paulo, cidade que tem hoje pouco mais de 6.500 habitantes. Já trabalhou em uma usina de açúcar, foi motorista de caminhão, bancário e hoje é presidente da Câmara. Zé Carlos, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Perfil e muitas profissões antes de chegar ao Legislativo Campineiro. É um prazer estar aqui com vocês, Gabriel, equipe aqui da TV Câmara, telespectadores também da TV Câmara. Muitas profissões, mas conseguimos o nosso objetivo, que sempre foi a gente sempre almejou uma melhoria nas condições de vida, e isso a gente busca não só para a gente, mas para toda a família da gente. A gente busca sempre estar melhorando e buscando objetivos. Como você mesmo disse, eu nasci na usina Açucareira Paredão, lá em Oriente. Você falou que tem 6.500 habitantes, rapaz, então está diminuindo. Quando eu morava lá era 8.000 e pouco, né? Está diminuindo. Precisamos fazer com que o pessoal retome as atividades da usina Paredão lá, porque era isso que incentivava o pessoal a ter mais filhos. Mas, como você mesmo disse, eu trabalhei aqui em Campinas, trabalhei em banco, né? Um grande sonho da minha vida sempre foi trabalhar no Banespa, e eu consegui trabalhar no Banespa, né? Porque quando eu saí da usina Açucareira Paredão, que eu cheguei em Campinas, fui trabalhar de motorista de caminhão, na Pedra Brasil, na Pedreira Brasil, depois trabalhei no Bradesco como motorista de malote, entrei no Banespa como motorista de malote, depois fiz um concurso externo e consegui passar para dentro do banco, e sempre objetivando a melhoria na minha vida já de casado praticamente, que eu casei, eu estava no Banespa, né? Então saí do Banespa num grupo, numa equipe de gerente ali no Ceasa, e chegamos aqui, depois fui ser candidato, né? Fui subprefeito do distrito de Nova Aparecida, disputei a minha primeira eleição em 96, fiquei de primeiro suplente com 3.679 e o Chico Amaral, na ocasião, me colocou como subprefeito do distrito. E assim, depois o pessoal pediu para que a gente saísse mais vezes candidato. E hoje sou presidente da Câmara. Agradeço a Deus, agradeço ao povo campineiro que me levou a essa condição de ser vereador de uma cidade com 1.200.000 habitantes. E hoje, para o orgulho não só meu, como da minha família e de todos os meus colegas de trabalho, meus amigos, ser presidente da Câmara Municipal, uma das maiores câmaras do interior paulista. Sem sombra de dúvidas. Na minha abertura eu falei que você nasceu em Oriente, interior do estado, fica a 320 quilômetros aqui da cidade de Campinas. Morou até que idade em Oriente? Eu morei até 18 anos. Quando eu completei 18 anos, meu pai disse: vai embora, senão você vai morrer que nem eu, porque ele cortava cana, ele carpia cana, e na realidade todo final do mês ele ficava devendo no armazém, que era um armazém grande, onde todos os moradores pegavam ali, faziam as suas compras e descontavam no final do mês. E meu pai, por sermos uma família grande de 11 irmãos, e só meu pai trabalhando, né, na época, então normalmente ele ficava devendo. Aí eu até parei de estudar para ajudar meu pai nessa empreitada, né, porque eu tinha um monte de irmão pequeno. E depois, quando eu completei 18 anos, meu pai falou: não, vai embora, chegou o teu momento de ir embora. Eu vim embora para Campinas e fui trabalhar de motorista. Então eu saí de Campinas, eu saí da usina Açucareira Paredão com 18 anos. Você estudou até quantos anos? Lá em Oriente eu estudei até o 3º colegial. Não completei o colegial, vim completar o colegial em Campinas. Tá. Foi quando eu fiz através de supletivos,
eliminação de matéria, vamos dizer assim, porque eu não tinha tempo, eu chegava muito tarde em casa, mas sempre tive vontade de continuar meus estudos e foi assim que eu fiz. Então eu eliminei as minhas matérias e depois aí então fomos para a faculdade aqui estudar na Metrocamp, eu, minha esposa e meu filho. Você nasceu em 1955. Como é que era a cidade de Oriente na sua infância, adolescência, década de 60 e 70? Era uma cidade pacata, bem simples, entendeu? Cortado por uma rodovia paulista, eu não me lembro o nome agora, mas que chega até Pompeia, não. Ela vai até Panorama. Mas era uma cidade de grandes amigos, era uma cidade acolhedora, pequena, todos eram amigos. A maioria do pessoal de Oriente trabalhava na usina Paredão, entendeu? Então, a usina era o que sustentava o Oriente, vamos dizer assim. E depois, recentemente, a gente ficou sabendo que a usina fechou por briga de família. Infelizmente, hoje virou uma fazenda grande, né? Uma fazenda de gado. Parece-me que agora os chineses compraram lá, através do governador João Dória, compraram lá essa usina, né? É uma coisa que deixa a gente muito triste, porque ali foi onde temos muitas lembranças dali, muitas amizades, todo mundo era amigo, é que nem uma família. Então era muito importante ali a usina açucareira até para a cidade de Oriente, né? Era a grande arrecadação de Oriente, era Marília, era a usina açucareira Paredão. E aí você completou 18 anos, seu pai teve essa conversa com você, vai ter o seu futuro. O que passou pela sua cabeça nesta época? Muito medo. Eu senti muito medo, te confesso para vocês que eu senti muito medo, porque 18 anos. Você vem para uma cidade grande, Campinas naquela época já era grande, devia ter ali, eu cheguei aqui em 74. 74, Campinas devia ter aí uns 700, 800 mil habitantes. Era cidade enorme. Eu me lembro quando eu passei na Avenida Líquido da Cunha, era uma lâmpada amarela, aquilo me traz grandes recordações, entendeu? Passando ali, vim de trem, hein? Naquela época o trem funcionava. A gente vinha de trem, mas eu, com muito medo, mas consegui logo que eu cheguei, naquela época era fácil arrumar serviço, principalmente para quem era motorista, e eu tive a felicidade de consegui um serviço ali na Pedra Brasil. Trabalhei lá 3 anos e 8 meses, entendeu? Saí porque eu quis, porque eu achei um outro emprego um pouquinho melhor, né? E fomos galgando assim, degrau por degrau, até chegar onde a gente está hoje. E por que Campinas? Tinha algum parente já aqui na cidade? Eu tinha uma irmã morando aqui, infelizmente ela faleceu faz uns 10 anos, e ela seria aqui meu porto seguro, onde mas eu não fiquei na casa dela, porque ela tinha a família dela, ela tinha meu cunhado, tinha 2 filhos, entendeu? Então ficava difícil pra gente, atrapalharia. Ela morava em 2 cômodos naquela época. Então era muito apertado. Então eu aluguei uma casa e fui morar. Fui, como se dizia na época, queimar lata. E aí eu cozinhava à noite, né? Para levar no outro dia de manhã, porque eu estava sozinho. Levava a marmitinha para a Pedra Brasil, almoçava e à tarde cozinhava de novo para levar para outro dia. Então não foi uma vida fácil, mas foi uma vida de conquista, pode ter certeza. A gente conquistou muita coisa, porque nós sempre tivemos perseverança. Eu sempre tive perseverança, vontade de vencer e muita fé em Deus. E isso me ajudou muito. Morou em quais bairros aqui na cidade de Campinas? O bairro primeiro que eu morei foi no Jardim Olina. No Jardim Olina, que eu morei junto com a minha irmã. Depois eu aluguei uma casa no Jardim Londres, porque era perto da Pedra Brasil, onde ali tinha o Jardim Garcia. Então eu descia ali por um trilho que tinha, eu saía da minha casa, então descia a pé, não precisava pegar ônibus, então era fácil. Eu morei no Jardim Londres, depois morei no Jardim Campos Elísio. Quando eu casei, morei num bairro bem afastado de Campinas, mas onde deu para eu comprar um terreno e construir uma casa. Jardim Rocim, morei no Jardim Rocim. Depois morei no Jardim Campos Elísio. No Jardim Campos Elísio morei 2 vezes. E depois fui morar na Vila Padre Anchieta, onde eu estou até hoje. Eu mudei na Vila Padre Anchieta em 1987. 85, 87, estou até hoje lá e não pretendo sair da Vila Padre Anchieta.
Rodou bastante pela cidade, então conheceu Campinas. Ah, conheci bem Campinas. Eu conheço Campinas. A gente anda por todos os bairros, mas eu tenho parentes em quase todos os bairros de Campinas. Nossa família é grande, entendeu? Não a minha família, mas a família da minha esposa é muito grande. Junto com a minha família, então, é uma enormidade. Então a gente conhece bastante bairro e eu rodei por bastante bairros morando também. E quando você chegou em Campinas, lembra qual foi o primeiro ponto turístico que você foi na cidade, que falavam, que você quis conhecer? Primeiro ponto turístico que eu fui na cidade, por incrível que pareça, foi na Torre do Castelo. Torre do Castelo. Eu fui conhecer a Torre do Castelo, que falavam muito, né? E depois eu fui ver o Taquaral, porque no Taquaral a gente tinha que pegar 2 ônibus para chegar lá. Mais longe. Exatamente. Mas foi o primeiro ponto turístico e eu não me arrependo, porque fiquei deslumbrado com aquilo, entrei por dentro, aquela época podia entrar, hoje não. Hoje parece que tem a rádio, funciona a rádio educativa lá, né? Então hoje é mais restrito, não sei se é tão restrito, mas na época eu entrei lá dentro da Torre do Castelo, subi lá em cima para ver a cidade, aquilo foi maravilhoso para mim, então fiquei deslumbrado com a Torre do Castelo. E na sua adolescência, você chegou a jogar futebol? Qual que era o seu hobby? Gostava de esporte ou não? Sempre gostei de esporte, sempre joguei futebol. Não fui profissional, não é porque por falta de oportunidade não, porque eu era ruim mesmo, acho que eu era ruim. Mas dava pro gasto. Eu joguei, eu cheguei a jogar quando bem menininha ainda, eu cheguei a jogar no MAC, mas de goleiro. Tá. Nunca foi uma posição que eu quis. Posição ingrata também, porque né? eu gostasse de ter, mas não tinha. Como não tinha goleiro naquela época, mandaram eu pro gol. E aí eu disputei um campeonato todinho lá no MAC, fui o goleiro menos vazado, tomei um gol só. Ué, tá vendo? Mas nunca fui goleiro. E não é porque eu era bom, eu acho que a defesa era boa. O time era bom, né? O time era bom e a defesa era melhor ainda, porque eu tomei um gol o campeonato inteiro. Ué. Então, mas eu depois daquilo ali, depois desse campeonato, não quis mais jogar no gol. Falei, não, meu negócio é a linha e fui jogar na linha. Então, mas dava pro gato. Acho que eu joguei bem. Uns amigos do Banespa lembram disso, que a gente disputou muito campeonato em São Paulo, a integração, onde se integrava todas as agências do banco por região e a gente defendia a região de Campinas, né? Legal. Então, muito bom. E a gente éramos, pelo menos, titular, né? Dessa região. Que bacana. E até hoje, se tiver um futebol passando na TV, você para assistir, gosta? Qualquer jogo, às vezes a minha esposa pergunta assim, quem tá jogando? Eu falo, não sei. Tem 2 times jogando, não sei quem que é. Aí vem meu neto e fala assim, vovô, você tá torcendo pra quem? Vovô fala assim, torcendo porque ganhar. Porque eu não sei nem quem tá jogando, mas adoro futebol. Legal. Esse é meu hobby preferido, sempre foi desde criança. Qual que foi o seu primeiro emprego e você tinha quantos anos? Meu primeiro emprego foi na usina Careira Paredão. Veja bem, isso registrado, porque eu comecei a trabalhar na usina Careira Paredão sem ser registrado. A gente trabalhava no nome do pai, né? Então, você era de menor, você não podia ser registrado, mas eu fui registrado com 12 anos. Então, a minha primeira carteira, eu tenho ela ainda, eu fui registrado com 12 anos de idade. Mas eu trabalhava desde os 8, 9 anos no nome do meu pai. Por quê? Porque a minha mãe não tinha com quem deixar as crianças. E ela trabalhava na roça, ela cortava cana. Entendeu? E aí ia toda criança, todos os irmãos iam, e aí você começava, pegava o facão e ia cortar cana. Não tinha outro jeito, você tinha que cortar cana. Mas era muito gostoso, era prazeroso. Falar a verdade para você, se fosse para voltar, se eu pudesse voltar tudo, eu voltaria fazer tudo que eu fiz, cortar cana, carpicana, cortar aquela cana queimada. Você põe a mão assim, era abelha, porque se ficasse muito tempo a cana queimada e sem cortar, ela brota um melzinho, um meladozinho, e as abelhas Europa, ele fica ali tudo sugando aquele mel. E quando você bota a mão, depois sua mão fica do tamanho de um pão. Nossa. De inchada, mas é muito gostoso. Era porque era uma família que trabalhava lá. A usina Paredão devia ter, em média, aí, uns 1.200 funcionários, cortadores de cana, mas eram todos amigos, todos uma família, realmente. Quais são as outras profissões que você teve?
Rapaz, eu quando cheguei em Campinas, depois eu fui tentar fazer um monte de coisa, né? Porque você quer... e aquela época era fácil para arrumar serviço. Eu fiz até um curso de soldador eclético. Nunca soldei na minha vida, não sei nem para onde vai solda, mas fiz um mês de soldador, um curso de soldador no Senai, porque a metalúrgica naquela época, em 74, 75, isso foi logo que eu cheguei, tá? Era um boom de emprego, tinha emprego em tudo quanto é lugar. E quando você vem, você só sabe cortar cana, carpir cana, entendeu? Então, aqui na cidade de Campinas não tem isso. Então eu fui primeiro fazer esse curso de soldador eclético, né, onde solda MIG, TIG, quem sabe, quem entende de solda sabe o que eu estou falando. É MIG, TIG e elétrica. Eu não sei nem para onde vai. Eu tenho diploma, mas se mandar eu pegar alguma coisa nesse sentido, esquece que eu não vou saber. Tá. Então eu trabalhei, eu fui ser motorista em Campinas. Logo no início fui ser motorista mesmo, não tinha... Fui ser ajudante de caminhão, olha só. Você me fez uma pergunta, eu fui ser ajudante de caminhão. Como eu não conhecia Campinas, eu falei, para eu conhecer Campinas, eu tenho que pegar uma distribuidora. Exato. E a primeira distribuidora que eu peguei foi a distribuidora da Antártica. Gente, sofrimento. O motorista, eu era franzininho, vocês vão ver nas fotos aí depois. O motorista botava 2 caixas de cerveja aqui no ombro, e você até caminhava. E para descer a hora que chegava no destino, a hora que você chegava dentro do bar, para você descer essas 2 caixas. Gente do céu, quebrei muita cerveja. Paguei muito casco porque quebrava demais. Eu não, era um franzininho, não aguentava. Então, e o cara judiava da gente. Você, nessa época, tinha o emprego dos sonhos? Sonhava em fazer uma faculdade? Ou você queria só ser bem-sucedido? Você tinha? Não, sempre sonhei em fazer uma faculdade, em estudar, porque a gente viu o sofrimento. Eu tive irmão, né, que trabalhou na usina Paredão e que não completou o estudo. O máximo que eles faziam, naquela época era muito difícil. A faculdade só tinha em Marília, e Marília fica a 20 quilômetros da usina Paredão. E não tínhamos condução que levasse, nem ônibus, não tinha transporte para levar. Então, o que aconteceu? Era muito difícil o pessoal fazer uma faculdade lá. O máximo que se tinha era um colegial, entendeu? Então, mas eu, quando cheguei em Campinas, a primeira coisa que eu fiz foi entrar num colégio para terminar o meu ensino médio. Ensino médio, meu colegial. Mas eu não dava conta porque você chegava tarde em casa. O ônibus sempre foi problema em Campinas, não é de agora, naquela época era CCTC, entendeu? Tinha CCTC ainda, mas sempre foi problema em Campinas e eu não conseguia chegar. Aí eu tive que sair do colégio e aí eu parei e depois, mas sempre buscando alternativa. Por isso que eu fui fazer supletivo, eliminação de matéria, porque eu não tinha tempo. Mas eu fiz, então eu tinha objetivo. Meu grande sonho em Campinas, não consegui realizar. Naquela época que eu cheguei, era trabalhar na Bosch. A Bosch era a melhor empresa, e todo mundo falava da Bosch. Eu tinha amigos que saíram da usina Paredão e vieram e entraram na Bosch, e eles, quando iam lá passear, aquilo era um céu, era maravilhoso. Todos eles falavam bem da Bosch. E eu vim com o intuito, né, até de trabalhar na Bosch, mas nunca tive oportunidade. Presidente Zé Carlos, nós já estamos nos encaminhando para o fim do perfil, mas antes nós temos um quadro aqui no nosso programa. O que ninguém sabe, uma história, uma curiosidade, eu sei que você já contou bastante aqui no perfil, mas alguma coisa que aconteceu na sua vida que você possa contar pra gente, alguma curiosidade? Rapaz, é difícil, hein? Alguma curiosidade? É complicado. Eu prefiro não falar, porque é muito complicado. Eu não tenho, assim, grandes novidades, porque tudo que eu almejei na vida eu consegui, graças a Deus. Então, não tem nada assim que eu pudesse, que eu quisesse fazer, que eu não consegui fazer ou que ninguém sabe. Todo mundo sabe, a minha vida é um livro aberto, nunca tive inveja de ninguém, acho que todos têm o espaço dele, entendeu? Então, nós temos que ter fé em Deus, muita fé em Deus, pegar com Deus, ter objetivo na vida.
e querer vencer. Porque Deus dá oportunidade a todo ser humano. Então, quem quer vencer, busca em Deus, busca na tua vontade que você será contemplado. E para a gente poder encerrar, o último quadro aqui no Perfil. As preferências. Eu vou fazendo algumas perguntas e você me diz o que você gosta mais. O seu livro preferido? Batalhas e Vitória, de Adilson Guimarães. Adilson Guimarães. O melhor filme que você já assistiu? O melhor filme que eu já assisti foi Spartacus. É um lugar para poder curtir uma viagem. Pode ir para qualquer lugar do mundo. Para onde que o senhor iria? Gramado. Tipo de música favorita? Entrou lá no seu carro, ligou o rádio, o que vai estar tocando? Música sertaneja. Comida preferida? Tem um chefe, pode fazer um prato para você. O que você vai pedir para ele? Arroz e feijão. E para a gente poder encerrar, um sonho. Sonho é ver essa pandemia, o final dessa pandemia, que ninguém aguenta mais. De repente, quando a gente pensa que está terminando, que está acabando, que está vindo a vacina, a coisa começa a lastrar com maior rapidez. Isso nos deixa muito triste. Mas eu tenho fé em Deus, que Deus está preparando melhor para nós, para todos nós brasileiros, para todo mundo. Porque não é só o Brasil que está sofrendo com isso, não é só Campinas, não é só São Paulo. É o mundo inteiro. Eu espero que os nossos políticos deixem de fazer política em cima dessa desgraça que é essa pandemia do Covid-19 e olhe realmente para o povo que está precisando, que está necessitando dessa vacina e que ela venha o mais rápido possível e que Deus abençoe a todos, que isso possa ser exterminado da face da terra, esse Covid-19. Presidente e vereador Zé Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui no Perfil. Tenho certeza que quem está nos assistindo gostou de conhecer esse outro lado da cidade de Oriente, os empregos, até chegar aqui à Câmara de Campinas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gabriel, agradeço aos funcionários da TV Câmara, aos funcionários da Câmara Municipal e dizer que estamos sempre à disposição. Zé Carlos, aqui no Perfil, muito obrigado a você aí de casa pela companhia, pela audiência e até uma próxima. Tchau, tchau.